Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou aqui no InTalks com a Patrícia Tavares, CEO e cofundadora da Neurominds, para falar sobre como a tecnologia pode transformar o compliance em mais transparente. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Tati. É um grande prazer estar aqui no Tudo. Intalks. Então, tem muita gente, são os curiosos, né, os que me seguem como curiosa de plantão, que talvez não tenham muito conhecimento do que é inteligência artificial. Então, você pode trocar em miúdos o que é inteligência artificial? Para todo mundo saber, inclusive eu. Eu vou tentar botar numa linguagem simples, tá, pessoal? Assim, inteligência artificial, se a gente pensar, não é um conceito novo, ela vem desde a década de 50, o surgimento dos computadores e tudo, mas o que ela visa? Visa você ter máquinas, algoritmos, programas que simulem a performance humana em tarefas, especialmente aquelas tarefas mais repetitivas, tá? Então, basicamente é isso, é como você ter máquinas que são capazes de fazer tarefas que antes eram só feitas pelos humanos. E aí, isso envolve várias técnicas que vão, desde o que a gente conhece, um universo enorme, o mais recente, que é o machine learning. Antes você tinha muita regra de especialista, sistemas mais primitivos, né, de inteligência artificial. Hoje você tem toda a rede que surgiu com o O machine machine learning learning e o e o deep learning, que com isso abriu outras possibilidades de automação, como por exemplo, a gente vê o carro autônomo, a gente vê as próprias tecnologias do Facebook, do Google, de reconhecimento de imagens, né, que hoje já são tão comuns, mas quando começou, você conseguir ser identificado numa foto, isso é inteligência artificial, você identificar automaticamente uma pessoa numa foto do Face, do Insta, do Google, você automaticamente, quando você entra no Netflix, ele começa a sugerir para você outros filmes, outras séries, baseados no seu padrão de gosto. Então, ele aprende o que você gosta e sugere outras coisas no mesmo estilo. Isso é inteligência artificial. Um atendimento automático daqueles bots hoje que tem nomes, né? A própria Siri, né? Entre outros, são todos algoritmos de inteligência artificial que visam a máquina simular o nosso desempenho, né? E isso, assim, ainda em muitas coisas do ser humano. E o que é o bacana disso? Ah, a máquina vai substituir o ser humano? Não, não. Ao contrário, a máquina vai deixar o ser humano fazer mais atividades complexas e criativas que dependam de análises complexas, tomada de decisão. Então, a máquina, a ideia é liberar o ser humano daquela tarefa repetitiva, que não aproveita todo o potencial humano, e deixar o ser humano fazer o que ele vai fazer de melhor, ser criativo, juntar os dados, tomar decisões muito melhores embasadas, e ter mais tempo para criar coisas, gerar coisas novas, né, que o ser humano é muito capaz disso. Então, essa é, mais ou menos, bem resumido, é isso que está por trás da inteligência artificial. olha, a sua resumida, ela vai me ensinou hoje a explicar para outras pessoas o que é de fato isso, porque a gente, nós como seres humanos comuns, assim, fora desse mundo tecnológico que a Neuromind vive, nós entendemos que a inteligência artificial, com a tua explicação, ela está em torno da gente o tempo inteiro, né? E eu quero explorar um pouquinho essa coisa do compliance, obviamente, até o nome da nossa live, né? E você disse para fazer com que as coisas aconteçam de forma certa, mas eu estava sapeando, né? Sapeando é coisa de gente velha, nem falar, mas tudo bem. Eu estava sapeando no site da Neurominds e eu achei lá uma coisa que vocês colocam logo no começo. Vocês dizem assim: potencial para abrir ou criar potencial para trabalho criativo e produtivo. É, Você acabou de mencionar isso, né? Mas usando isso que vocês colocam lá, você pode me dar exemplos de coisas do dia a dia que uma empresa, seja ela pequena ou grande, a gente vai explorar um pouquinho o acesso à inteligência artificial para as pequenas empresas aí um pouco mais para frente, mas coisas do dia a dia que a inteligência artificial pode fazer por nós. Muito bom, ótima pergunta. Então, eu vou trazer alguns exemplos, né, e podemos pensar depois em mais coisas, mas são Uhum. bastante coisas que a inteligência artificial pode fazer que o ser humano não precisa fazer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, de uma rotina de um advogado, tá? Então, vamos supor, um advogado tem muitos documentos para ler, muitos documentos para analisar, um processo jurídico pode ser gigante,
né? E ainda mais se esse advogado é uma empresa grande de advocacia, por exemplo, trabalha com vários clientes e tem vários processos para acompanhar. Se ele perde um prazo, né, isso realmente é crítico para ele, tá? Então, o que a inteligência artificial pode ajudar ele? Um advogado aqui no Brasil, que é o terceiro maior mercado de direito, ele tem que monitorar no Diário Oficial, e pasme, o Brasil tem mais de 100 diferentes tipos de diários oficiais, que são onde acontecem as publicações do que aconteceu com o processo jurídico. Tá? Então, o processo jurídico vai ter, sei lá, você citou uma parte, você pede resposta de uma parte, e aí você tem um prazo. Então, você imagina um escritório, e a gente tem um escritório cliente nosso que tem isso, que tenha 5.000 processos que ele tem que acompanhar. Você imagina ele ter um profissional que tem que entrar todos os dias no mais de 100 diários oficiais do Brasil, e cada diário pode ter cerca de 8.000 publicações, e ele analisar tudo e ver, e buscar os processos que ele está monitorando, e ter certeza que não tem nenhum prazo, que tem algum andamento que ele tem que prestar atenção, ou outros andamentos que são burocráticos. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma solução que faz isso, ela extrai de todos os acompanhamentos que teve, automaticamente, aqueles processos que a equipe jurídica precisa se preocupar. Então, você dá tempo para o advogado poder olhar o que ele precisa se preocupar, que ele vai ter que fazer, construir uma peça melhor, fazer uma estratégia de defesa melhor, do que ficar fazendo uma coisa extremamente repetitiva, que é entrar no diário oficial, ficar procurando uma informação e devolver. Uhum. Outra ideia, por exemplo, também, né, você precisa olhar vários contratos, e você precisa extrair uma informação daquele contrato, sei lá, um RG, um CPF de uma pessoa, para botar em algum sistema seu interno da empresa, ou para fazer uma nova proposta, fazer um cadastro, por exemplo. Isso a inteligência artificial pode fazer para você. Ela pega o contrato, extrai o nome da Patrícia, o CPF, o RG, o endereço dela, e já joga para uma ficha, ou já joga para um outro documento que você precise sumarizar. Então, são alguns exemplos. Eu estou fazendo um relatório de prestação de contas, de despesa, por exemplo. Então, eu tenho que pegar todas as despesas que eu fiz naquele mês, a descrição delas, a categoria, para fazer meu relatório e ter o meu reembolso. A inteligência artificial consegue fazer isso para você automaticamente, né, lendo seus comprovantes e trazendo essas despesas. Então, isso são tipos de coisas que não agregam tanto valor, que é uma coisa extremamente operacional, burocrática, que vai liberar mais tempo, em vez da Patrícia gastar com aquele relatório de despesa, para a Patrícia poder analisar um relatório que ela tem que dar um parecer para o meu líder, ou para o meu par, ou para o meu cliente. Então, eu tenho mais tempo para atender meu cliente, eu tenho mais tempo para pensar em coisas novas, para aprender novos conceitos, porque eu perco menos tempo com coisas repetitivas. Patrícia, Paty, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que muitas empresas não têm dados para que vocês consigam implementar uma solução. Você já chegou num ponto de ir visitar um possível cliente para inteligência artificial e dizer para ele, não dá para fazer, não tenho dados suficientes e eu volto aqui daqui tanto tempo? A minha pergunta é, se eu, como empresária, quero ter inteligência artificial, mas nunca me dei conta de que eu estava cuidando dos meus dados, como é que eu posso me preparar para receber essa tecnologia? A gente pensou nisso, porque no começo a gente via que isso era um problema muito frequente, agora isso está começando cada vez mais a mudar. Então, a gente tem uma forma de ajudar as empresas a organizarem os seus dados para elas irem conseguindo implementar sistemas mais progressivos de inteligência artificial. Então, a gente tem uma plataforma para começo de anotação, então a gente recebe os dados, ajuda a empresa a fazer essa anotação, até que a gente tenha um volume significativo para treinar o sistema. Então, a gente pensou nisso e a gente tem uma parte da nossa plataforma que auxilia as empresas a organizarem seus dados. Excelente. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, foi maravilhoso.